Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aula de geografia da semana e hoje nós vamos fazer correções de atividades que foram propostas no decorrer da semana. Nós vamos fazer correção da questão número 1 da página 14 do caderno de atividades e a questão 1, 2 e 3 da página 24 da apostila, tarefa que foi proposta no dia 23/6. Então, vamos responder primeiro a questão do caderno de atividades, a questão 1 da página 14. Então, essa questão, ela pedia para que vocês descrevessem qual é a diferença entre cidade e município. Bem, é muito comum lermos por aí a utilização dos termos cidade e município como expressões equivalentes, expressões similares. Mas não, se tratam de expressões distintas e abrangem diferentes significados. Um conceito é referente à ocupação humana e o outro está associado à delimitação territorial. Vamos ver. Município é uma divisão legalmente realizada de um território, são as várias partes que compõem o mesmo estado. Por exemplo, o estado do Paraná possui diversos municípios. Então, nós podemos dizer que todo e qualquer lugar do Brasil está localizado dentro de uma área municipal que é administrada por uma prefeitura, ou seja, o município é uma unidade administrativa composta da área urbana, cidade, e a área rural que a cerca. Já a cidade é a área urbana de um município, aquela delimitada por um perímetro urbano. É legalmente estabelecido e separa a cidade do campo, ou seja, a área urbana corresponde ao espaço ocupado pela cidade, a sede do município. Então, quem fez diferente pode fazer correção ou quem queira complementar pode colocar. O município é composto pelo campo, área rural, e pela cidade, área urbana. A área urbana corresponde ao espaço ocupado pela cidade, a sede do município. Ok? Agora vamos para as questões 1, 2 e 3 da página 24 da apostila. Nesta questão, vocês teriam que construir um gráfico de colunas, utilizando como fonte os dados sobre a população da região centro-oeste que vocês têm do lado. Então, com base no gráfico que vocês elaboraram, vocês deveriam responder as seguintes questões. A questão 1, ela pedia para vocês descreverem se houve crescimento da população rural em algum período, em caso afirmativo, entre quais anos? Bem, pessoal, se vocês analisarem os dados e o gráfico que vocês fizeram, houve sim um crescimento entre os anos de 1960 e 1970, e também houve um crescimento entre 2000 e 2010, tá? Questão 2. Houve redução da população urbana em algum período? Em caso afirmativo, entre quais anos? Não. A população urbana sempre apresentou crescimento. Não houve redução. Então, se vocês observarem os dados, né, a população urbana sempre cresceu e não reduziu, ok? E a questão 3, crie um título adequado para o gráfico e registre-o. Então, essa era uma resposta pessoal, né? Vocês teriam a ideia de vocês de criar um título para o gráfico de vocês, tá bom? Bem, pessoal, a partir dessa atividade e da explicação da aula anterior, dá para perceber que até a metade do século XX, a maior parte da população do Brasil era rural. E esses dados mostram que esse processo se deu
num ritmo acelerado, né, onde a população se tornou predominantemente urbana e houve um rápido crescimento urbano, como vocês podem observar a partir de 1960. E isso, obviamente, gerou vários problemas nas cidades. Por quê? Porque as cidades não tinham estrutura e planejamento, ou seja, os grandes centros que começaram a surgir não tinham condições de absorver essa grande quantidade de habitantes, essa grande quantidade de pessoas que se deslocava para as cidades, né? E isso gerou vários problemas nas cidades, né? Por exemplo, um dos problemas, o saneamento básico, né? Acesso à água. Então, as cidades elas não conseguiram absorver essa grande quantidade de pessoas que chegavam, tá? Atualmente, esse ritmo ele vem diminuindo. Então, há uma redução do volume dos movimentos de migração do campo para as cidades. Aliás, se a gente for ver os dados hoje, muitas pessoas se deslocam das cidades para o campo. Por quê? Porque elas buscam, né, uma qualidade de vida melhor, um ar melhor para respirar, né, sossego. Então, muitas pessoas se deslocam das cidades para o campo. Então, agora vocês vão responder a questão 2 da página 24 do caderno de atividades. Então, a questão pede o seguinte: no Brasil, até a metade do século XX, a população era predominantemente rural e a maioria das atividades econômicas era realizada no campo. Então, como a prof falou, até metade do século XX, a maior parte da população vivia na zona rural. Depois, com o processo de industrialização no país, ocorreu um rápido deslocamento populacional do campo para a cidade, pois as pessoas iam para as áreas urbanas em busca de trabalho. Então, como nós vimos na aula anterior, vários processos ocasionaram a saída das pessoas do campo para as cidades. E um desses processos é a industrialização, tá? Observe a ilustração e, de acordo com o que você estudou sobre o crescimento da população urbana, descreva alguns problemas representados e também algumas ações que poderiam ser realizadas para tentar reduzir os danos causados pelo intenso processo de urbanização que ocorreu no território brasileiro. Então, essa vocês podem até pesquisar quais são os grandes problemas enfrentados pela área urbana, e aí vocês vão descrever uma solução, né? O que poderia ser realizado para tentar reduzir esses danos causados pelo intenso processo de urbanização, ok? Então, vocês vão realizar essa atividade agora, tá? Vocês vão tirar uma foto e vão enviar no grupo para verificação. Qualquer dúvida, estou disponível. Um forte abraço, fiquem com Deus e bom final de semana.